Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco, não desistir, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Às vezes as pessoas olham pra você e não entendem o tamanho da luta, o tamanho do processo que você está passando e ainda está de pé. Mas você está de pé, meu querido, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por
causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta noite, né? Nós queremos já, Deus de início, já começar orando, né? Buscando a presença de Deus para esse ambiente, para as nossas vidas, para o seu lar, para a sua casa, para todos aqueles que alcançar, né? Aleluias. E neste momento eu quero convidar todos para nós estarmos orando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, pedindo a Tua direção, pedindo o Teu agir sobre as nossas vidas neste lugar, Pai. Te pedindo, Senhor, colocando essa live desta noite, Senhor, na Tua presença, Senhor, para que nesta noite o Senhor venha alcançar vidas, Pai. Aleluia, Jesus. Já começando com a oração, Senhor, porque hoje nós vamos estar falando de oração, Pai. E clamamos a Ti, Senhor, por todos aqueles que necessitam, Senhor, da Tua providência, do Teu agir, Senhor, que necessitam do impossível nas suas vidas, Senhor, nesta noite, Pai. Que necessitam ser alcançado por Ti, Senhor, em alguma área da sua vida, Pai. Coloco diante da Tua presença, Senhor, nossos irmãos em Cristo Jesus. Coloco diante da Tua presença cada irmão que vai entrar nesta live nesta noite, ou cada irmã, Senhor, que vai estar, Senhor, ali junto, Senhor, conosco, Senhor, na oração, Senhor, no clamor, Pai, nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor da glória, te pedimos a Tua presença, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha se fazer presente junto conosco, Senhor. Porque sem Ti nós não fizemos nada, nós não somos nada, Senhor. Nada acontece se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver fazendo, operando, Senhor, capacitando, Senhor. E eu coloco diante da Tua presença a minha vida, Senhor, a vida do Vinícius, Pai. Aleluia, do irmão Vinícius, Senhor, que está ali, Senhor, no computador, Pai. Coloco, Senhor, aleluia, Pai, as nossas vidas, Senhor. O pastor Emerson, Senhor, que muitas vezes está aqui também na live, Senhor. Para que o Senhor nos conduza, Senhor, na Tua direção, nos conduza a fazer a Tua vontade, o Teu querer, Pai, a falar aquilo que vem de Ti, Senhor, aleluia, Jesus, porque o Senhor sabe, Senhor, a quem precisa, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra, ela venha alcançar, Senhor, corações nesta noite, ainda que não venham ver hoje, Senhor, esta live, mas no dia que verem, Senhor, ou no momento que verem, Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração, assim como muitas vezes eu ouço uma pregação, eu ouço um louvor, aleluia, Senhor, e às vezes a pregação já foi pregada de muito tempo, Senhor, mas ali, Senhor, é como se fosse naquele momento, Senhor, o Senhor falando comigo, Jesus. Oh, Deus poderoso, que não seja diferente neste lugar, que a palavra venha alcançar, mesmo que for em outros dias, Pai, aleluia, venha alcançar esta vida, Senhor, venha trazer, Senhor, aleluia, o Teu agir sobre esta vida que necessita, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, entre em lares, Pai, nesta noite. Eu quero colocar pessoas em orações, pessoas que estão necessitadas, Senhor, do Teu socorro, Senhor, neste momento, Senhor, nesses dias, nessa semana, Senhor, nesse fim de semana, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, Pai, porque a Tua palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas há pessoas hospitalizadas, pessoas precisando, Senhor, do Teu socorro, do Teu milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente necessita. Aleluia, Senhor, do que a gente pensa, do que a gente pede, Senhor, para Ti, Senhor. E que se cumpra, Senhor, aleluia, Senhor, a Tua vontade, Pai, o Teu querer, em nome de Jesus, Pai. Assim eu quero Te agradecer, Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Botamos o nome aqui.
Tenho visto tua luta e teu sofrimento, contemplando tua vida, todos teus momentos. Sei, filho querido, não tem sido fácil. Filho meu, sei que achou que eu não estava quando precisou. Chorando pediu socorro, não consigo não, mas estou aqui, seguro e firme em minhas mãos. Não desespere, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensa que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Filho meu, olhou pra trás, um rastro você só encontrou. Pensou caminhando sozinho, eu estou. Sabe, filho, não deixo você desamparado. Uma mãe pode se esquecer do filho que gerou, seu melhor amigo que nunca te magoou. Pode te magoar, mas eu jamais vou te deixar. Não desespere, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensa que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Não desespere, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensa que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Tenhas fé, tenhas fé. Um quarto, um coração quebrado, alguém desesperado. Esse é o cenário. Caminha de um lado para o outro, a alma abatida, perdida em desgosto. Depressão querendo te parar, não encontra forças pra continuar. Mas de repente acontece algo diferente. A presença dele invade o ambiente, a tristeza é deixada para trás. Onde era angústia se transforma
o cenário, mudando tudo de lugar. Onde a tristeza receba alegria, sinta Deus trabalhar. Ele entra no cenário, renova tuas forças e a esperança. Ele é o teu escudo, fortaleza, socorro bem presente na peleja. Ele é cura, é provisão, sempre te estende a mão e jamais deixa o filho caído. Creia, ele é o teu amigo. Estou contigo, eu te sustento, eu sou teu pai, sou teu alento. Não desista, agora está chegando a tua vitória. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Então deixa eu te guiar, então deixa eu te guiar. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Deixa eu te guiar. Sinta a presença invadindo o cenário, mudando tudo de lugar. Onde a tristeza receba alegria, sinta Deus trabalhar. Ele entra no cenário, renova tuas forças e a esperança. Ele é o teu escudo, fortaleza, socorro bem presente na peleja. Ele é cura, é provisão, sempre te estende a mão e jamais deixa o filho caído. Creia, ele é o teu amigo. Estou contigo, eu te sustento, eu sou teu pai, sou teu alento. Não desista, agora está chegando a tua vitória. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Então deixa eu te guiar, então deixa eu te guiar. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Esse processo vai revelar aonde eu vou te levar. Deixa eu te guiar. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, né, nas nossas vidas, na vida de cada um, né, que Deus venha a abençoar grandemente nesta noite, né, a todos, né, irmãos. Irmãos, eu queria agradecer a cada um, né, que tem entrado conosco, que tem participado nas lives, né, que tem estado conosco. A irmã Beatriz hoje ela não pôde estar, já é 2 quarta-feira que ela não pôde estar aqui com a gente, né, mas eu creio que na próxima quarta-feira ela já vai estar junto conosco aqui fazendo a live, né, mas nós estamos aí, né, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos guardado, tem nos livrado de tantas coisas e nós temos que ser ferramentas do Senhor, né, nesse tempo que estamos vivendo, né, de tanta coisa acontecendo, né, irmãos. A gente sabe que isso não é Deus de agora, mas cada vez mais as coisas vão acontecendo e cada vez mais vai ficando estreito, né. Mas o que importa é que a gente tem um Deus todo-poderoso, né, que nos cuida, nos zela, que nos guia, que nos ensina, que nos capacita. E que venha, que esse Deus que nos dá força, né, que nos fortalece a cada momento, a tudo aquilo que acontece com a gente, que às vezes vem para nos abalar,
o Senhor é aquele que vem nos fortalecendo, né? E que a gente venha sempre olhar para Ele, né? Para o consumador da nossa alma, né? Que o Senhor venha cada vez mais nos renovar, né? E que nós possamos sentir o renovo do Senhor todos os dias na nossa vida, né? Assim, quando alguma coisa venha ficar difícil, que a gente possa olhar para cima da onde vem o nosso socorro, como diz a palavra, né? Olhar para o monte de onde me vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, né? Vem de Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, então eu agradeço a cada um que está nessa live, a cada um que ainda vai entrar, né? Quero deixar meus agradecimentos, né? Que o Senhor, como eu disse, o Senhor venha abençoar cada vida, cada lar, que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um, né? E somos gratas. Hoje, irmãos, eu tenho né, algo, a gente está uma semana, Isaías, a gente está sempre orando, a gente está sempre buscando, sempre colocando propósito diante da presença. Mas está havendo uma necessidade tão grande de nós orar, né? Cada vez mais, né, irmãos? E por aqui, pelo lugar que eu moro aqui, na igreja que eu congrego, a gente está levantando clamor de oração por alguns irmãos, por pessoas que estão com enfermidade, pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Outros têm outras causas, né? Que para a gente é impossível, mas para Deus a gente sabe que nada é impossível, né? Então eu quero apresentar hoje, eu vou estar apresentando causas, eu vou estar lendo a palavra, mas é tudo em questão de oração, é tudo nos leva a orar, nos leva a clamar nesta noite, né? E eu queria te convidar que no final a gente venha levantar um grande clamor, a gente venha orar, a gente venha colocar nossa família na presença do Senhor, a gente venha colocar pessoas conhecidas que estão passando por situação difícil, irmãos que a gente conhece que está passando por coisas assim que somente Deus pode dar resposta, né? Que não está no alcance do homem, não está no alcance da gente, não está no alcance dos médicos, não está no alcance de ninguém, só Deus pode prover, né, um milagre. Então, nesta noite, o meu coração está ansiando em orar, em clamar, né, e falar sobre a oração, né, que é muito importante, que a gente, cada vez mais, a gente venha se animar, ter ânimo, né, para orar, para buscar a face do Senhor, no momento que Deus nos colocar ali, né, para orar, que a gente venha dobrar o joelho para orar, seja no trabalho. Às vezes a gente tem o costume, se a gente está no trabalho, a gente não tem aonde, uma peça, um lugar assim mais, a gente até no banheiro a gente ora, né? Muitas vezes, e ainda faço quando, né, se for necessário, orar no banheiro, né? Quando estou sozinha na casa que eu trabalho, eu oro na cozinha, né? Eu posso orar na sala, né? Mas se não, quando tem alguém, há uma necessidade de orar, eu que não está no meu horário de fazer as coisas, eu vou ali e oro no banheiro se precisar, né? Dobra o joelho e ora ali, né? Um cantinho que serva ali. Eu sei que Deus está ouvindo, né? Então, a chave da vitória é a oração, né? Onde a gente começa a abrir aquela porta, né? Para que Deus venha fazer a obra nas nossas vidas, que Deus venha falar conosco ali. Ali é um momento que a gente está falando com Deus e Deus ali está ouvindo o que a gente está colocando na presença do Senhor. E é um momento ali que a gente sabe que vai ter um momento da palavra, que a gente vai orar e depois a gente vai pedir que Deus fale conosco, que é o momento de nós ouvir a voz de Deus, né? E é um momento de agradecer ao Senhor pela nossa oração, pela nossa petição, né? E que a gente possa, quando ganhar a vitória, ter aquela oração de gratidão, né? De gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez. Amém? E ainda que o Senhor não faça, que a gente seja grato mesmo assim, que não faça do jeito que a gente queria ou não responda do jeito que a gente pediu, que seja, Deus sabe de todas as coisas, que se cumpra a vontade dele e não a nossa, né? Então eu quero convidar aí para você, né, se alimentar aí de mais um louvor, se alegrar com mais um louvor, né? Que a palavra vai dizer, né, que se você está alegre, né, que cante, né? Então que você possa cantar aí, né, através desse louvor, abrir a sua boca e louvar o Senhor junto com o louvor que vai ser entoado agora em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Dá pra ver no seu olhar que a sua vida não vai indo muito bem. A tristeza tomou conta e a alegria foi roubada por alguém. Sente só em meio a uma multidão. Nesta prova tu vai ser um campeão, como o Senhor fez com seu servo Jó. A restituição. Mas Deus irá restituir o que você perdeu. O inimigo não tem poder sobre o que é seu. A prova é que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. Se as portas estão fechadas e parece pra você não ter saída, você disse essa luta agora veio acabar com sua vida. Mas existe ainda uma solução. Nesta prova tu vai ser um campeão, como o Senhor fez com seu servo Jó. A restituição. Mas Deus irá restituir o que você perdeu. O inimigo não tem poder sobre o que é seu. A prova é que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. A prova é que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero, já cumprimentei, né? Agora entrou a irmã Viviane Myers. Seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus, que tu receba da parte do Senhor Jesus, né? Aquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas essa noite, amém? Glória a Deus, para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Assim como também para Thaís Vital, também que está assistindo a gente também, irmã, seja abençoada, que Deus, assim, te abençoe grandemente, né? Teus louvores são muito abençoados, né? Tem nos abençoado também, e que tu também possa se sentir abençoado com essa live, né? A tua casa, a tua família, né? Tudo aquilo que vocês têm colocado na presença do Senhor, que o Senhor possa responder, aleluia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, segundo a vontade dele. Glorificada assim também a Adriana também, que entrou conosco também, né? Às vezes eu não posso, alguns eu não conhecer, né?
mas o Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, que conhece a cada um de nós, sabe de todas as coisas, né? Te conhece e sabe o que tu precisa, né? Amém, irmãos? Nós queremos estar, então, agora entrando na palavra, né? Que o Senhor colocou no meu coração sobre oração, né? E eu queria te convidar hoje, né? Neste momento, a entrar comigo ali em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5. Depois nós vamos entrar no livro de Atos, que também vai falar um pouco sobre oração. A gente sabe que tem muitas palavras aqui na Bíblia que falam sobre a oração, né? Mas assim que o Senhor vai tocando para falar, nós vamos falando, né? Então eu queria ler com vocês sobre, no livro de Tiago, capítulo 5, a oração da fé, né? E que neste momento, quando a gente estiver lendo, já vai colocando na presença do Senhor, vai colocando os teus pedidos de oração. Se você tem alguém que você quer colocar aí na presença do Senhor, que está precisando de algo, né? Nós vamos depois todo mundo junto, que eu quero convidar vocês também a entrar comigo na oração, né? E exercer a nossa fé nesta noite, né? Em nome de Jesus. A palavra diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore, né? Então já começa assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Então nessa noite, se você está aflita com alguma coisa, aflito com alguma coisa, que você possa orar, né? Não só neste momento da live, mas depois, se precisar continuar orando, continue orando, né? Está alguém contente? Cante louvores, né? Mas a gente está falando agora da palavra em relação à oração. Nós já louvamos, né? Daqui a pouco mais vai ter mais, acho que uns 2 louvores, né? Mas assim, dentro da nossa casa, quando nós estivermos contente, alegre, eu mesmo, não, às vezes não estando bem, eu gosto de estar escutando o louvor também, né? E escutando a voz do Senhor falando comigo também em relação à pregação. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, tudo que envolve a oração, né? A oração entre uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está muito doente, a gente sabe que muitas vezes não vai... Tem momentos que nem sempre a gente vai ter alguém da igreja para estar indo orando na nossa casa, né? Mas, irmãos, hoje eu creio que a Deus, Ele deixou a oração para todos nós orarmos. Nós podemos, que nem nossos filhos, às vezes estão em casa, às vezes tu não tem como sair para chamar alguém para orar, né, numa situação de enfermidade. Mas você, eu creio assim, como mãe, como pai, né? E se Deus nos deu essa área da oração, da intercessão, nós podemos orar e clamar pela nossa família, né? Agora, quando há uma situação que é muito mais grave, que precisa de um pastor, precisa de um presbítero, precisa de pessoas que vão lá com óleo, ungir, né? A gente que possa chamar eles para fazer essa oração. Glória a Deus. Mas se não, muitas vezes Deus também vai usar as nossas mãos para orar por alguém, né? Interceder por alguém. Se Deus te chamou para orar, Deus te chamou para interceder, que você faça isso, que você ore. Às vezes a pessoa está doente lá, ora por mim, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação, ora por mim, né? E você vai dobrar o teu joelho, e aonde, não importa a distância, o Senhor, Ele alcança aonde for que o Senhor tiver que alcançar, Ele alcança vitória. Ele dá respostas às nossas orações. Aleluias. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, né? Então há uma importância que tem orações, irmãos, que é feita, e tem curas que vêm através de confessar os nossos pecados, né? E porque muitas vezes tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que nós ficamos doentes ou ficamos enfermos. Às vezes tem enfermidades que é por causa de coisas que a gente acaba fazendo, né? E não pede perdão, não confessa ao Senhor, e fica aquilo ali, né? Incomodando e adoecendo a pessoa.
Então tudo a gente tem que ver em que direção que a gente tem que orar e o porquê que a gente tem que orar e como que Deus vai trazer a cura para as nossas vidas, né? Sim, porque aqui fala, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. Então a importância de que a gente deve orar uns pelos outros, né? Para que a gente venha ser sarado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Aqui Deus falando, né? A palavra do Senhor falando, né? Em Tiago, que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem com as suas fraquezas, com as suas, né, suas falhas, né, diante do Senhor, né? Mas ele era um homem que, quando ele abriu a boca para orar, né, que pediu que parasse de chover, não choveu mais. Durante 3 anos não choveu. E aqui fala 3 anos e 6 meses. E depois ele voltou a pedir para que chovesse, e a chuva veio, né? Glória a Deus por isso. E aqui fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, né? O Senhor sabe, né, como é que nós somos, irmãos. Nós somos errantes, somos falhos, né? Muitas vezes até enfraquecemos na oração, né? Às vezes até deixamos passar de orar, né? Aleluia. Às vezes é necessário que o Senhor desperte nós na oração, né? Permita acontecer coisas na nossa vida para que a gente venha se despertar, se colocar para orar, né? Às vezes a gente é chamado para orar na madrugada e acaba a carne falando mais alto, né? Eu sei porque por mim já aconteceu várias vezes, né? Então eu tô falando daquilo que eu sei, que eu já vivi, né? Então, e se deixar ainda acontece, né? Então, às vezes a carne, ela quer dormir mais, ela quer ficar mais ali na cama, tá aconchegante, né? O sono ali tá pesadinho, e a gente não levanta para orar. E às vezes a gente sabe que tem que levantar para orar, né? A gente sente Deus falando com a gente sente Deus despertando a gente. E a gente enrola, quando vê a gente volta a dormir. Depois a gente se arrepende porque não se levantou para orar, né? Então, que o Senhor venha despertar a gente, se for uma coisa assim que a gente está descansada, né? Deixando a carne falar mais alto, que o Senhor venha despertar nós mesmos, né? Porque é necessário que a gente se dobre para orar, que a gente se humilhe na presença do Senhor para orar. Porque às vezes, irmãos, a nossa oração vai alcançar vidas, né? Às vezes até dentro do nosso lar mesmo, dentro da nossa casa, né? Porque naquele momento que tu tá ali, tu tá em espírito com o Senhor, e tu tá orando, e ali tu vai sentir coisas, ali tu vai sentir necessidade de orar mais forte por alguém, buscar mais por outro, né? Deus vai mostrar por que é para orar, né? Então essa é a necessidade da gente muitas vezes ser despertado a orar na madrugada, né? Para que o Senhor venha no nosso encontro ali, né? Naquele horário ali da madrugada. Mas às vezes é despertado, nós somos despertados a orar pela manhã, nós somos despertados a orar na tarde, que a hora que Deus achar que tem que ser, né? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que Elias, acontecia com Elias, do que o Senhor falava, né? Mas eu creio que é muitas vezes as nossas falhas dentro de nós, né? As nossas, né? Talvez muitas vezes as nossas queixas, né? Muitas vezes, né? Às vezes estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu já estou cansado, né? Eu já orei tanto, já fiz tanto, nada aconteceu, né? Aqui fala que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então, irmãos, o Senhor nos conhece e sabe como nós somos. Ele sabe as nossas falhas, sabe as nossas fraquezas. Mas se a nossa oração for muitas vezes nós chegar ao pé do Senhor, aos pés do Senhor, que eu digo assim, no joelho, né? E dizer, Senhor,
Tu sabe como eu me sinto, tu sabe como eu estou fraca, tu sabe como eu estou, às vezes nem com vontade de orar eu não estou, né? Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me capacite, né? Senhor, tu sabe que muitas vezes a minha carne está falando mais alto. Eu queria levantar para orar, eu queria fazer e não consigo, né? E ali entregar para o Senhor aquilo que está sendo como falha dentro de nós, né? Coisas que acontecem, ou erramos, ou pecamos, né, diante do Senhor, né? Eu gosto muito da palavra, da história de Davi, né? Que Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus, né? Mas o que eu vi ali na palavra ali falando de Davi, irmãos? Davi tinha um coração arrependido diante do Senhor. Ele se arrependia, ele confessava os pecados, ele confessava os erros, as falhas dele diante do Senhor. E ele se arrependia verdadeiramente diante do Senhor. Ele reconhecia, né? E ali eu creio que é um coração segundo o coração de Deus, porque a Deus, ele via ali um arrependimento, né? Uma sinceridade de dentro dele. E nós precisamos ser sinceros na presença do Senhor. Quando nós formos orar, irmãos, nós temos que ser sinceros. Nós temos que falar aquilo que realmente acontece com a gente, porque uma coisa é certa: de Deus a gente não esconde nada, a gente não pode esconder nada, e Deus tudo ele sabe de nós. Então que a gente venha entrar em oração com um coração sincero e verdadeiro na presença do Senhor, porque o Senhor, ele ama que a gente venha ser sincero e verdadeiro, porque Deus, ele é verdade, né? Deus, ele não é mentira, ele não é engano, então ele é verdade. Então que quando nós entrar na presença do Senhor, seja o que for que tenha acontecido na nossa vida, seja o que for que a gente tenha vergonha muitas vezes de falar, talvez a gente muitas vezes não vai conseguir falar para alguém, mas para Deus nós podemos nos abrir, porque a gente não pode esconder nada de Deus, e a gente precisa confessar diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, e nós precisamos orar, né, e ter uma vida verdadeira diante do Senhor em oração, né? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, aleluia, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Aqui fala, né? Eu creio que tudo seguindo nessa parte da oração. Que muitas vezes a gente possa orar pelo nosso irmão, que a gente vê que tá acontecendo alguma coisa, irmãos. Que a gente possa levantar em oração, clamor, né, para que o Senhor venha entrar com a providência, para que o Senhor venha agir na área de qualquer coisa que a pessoa muitas vezes está saindo fora da presença do Senhor, que a gente venha levar os nossos irmãos na presença do Senhor, né? A palavra diz aqui: orai uns pelos outros, né? Que a gente venha orar uns pelos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. E que a gente possa aprender nessa noite a orar uns pelos outros. Eu sei que muitas vezes, sabe, que às vezes as pessoas, às vezes um irmão comete alguma coisa, o outro já vai falando, né, já vai falando, comentando daquilo que aconteceu, né? Mas a gente não sabe o que levou muitas vezes essa pessoa a sair fora da direção de Deus, a cometer algo, né? A gente não sabe. Às vezes é uma luta espiritual, às vezes é uma luta muito forte na vida dessa pessoa, né? Que acaba com que ela, em vez de seguir a direção de Deus, ela sai fora da direção de Deus. E que nesta noite a gente possa orar por todos os nossos irmãos em Cristo, né? Para que eles venham ser sarados, para que eles venham, né? Aqui fala, né? Se fizer converter, que se a gente fizer converter alguém do seu erro, né, do seu caminho, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, o pecador salvará da morte uma alma, né? E como é que nós vamos fazer converter, irmãos? Não é falando mal, não é
não é acusando, porque para isso já tem um acusador, né? Não é apontando, julgando, mas é realmente dobrando o teu joelho e levando essa pessoa à presença do Senhor, né? Muitas vezes vão acontecer que o irmão antes servia ao Senhor e agora está lá, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro, né? Nem todos vencem a guerra como nós vencemos, nem todos conseguem vencer uma guerra. Às vezes na guerra, né, acaba se machucando, acaba se ferindo e acaba caindo, né? E Deus conhece todas as coisas. Então que a gente venha levar em oração os nossos irmãos, né? Que a gente venha demonstrar esse amor que o Senhor colocou no nosso coração uns pelos outros. Glória a Deus. Irmãos, falando sobre oração, nós temos ali também em Atos 12, que fala sobre a prisão e livramento de Pedro, né? E aqui um ato sobrenatural, né? O poder da oração. Como uma igreja que se levanta em oração, né? Ou um grupo se levantando em oração, ou dois em oração, ou um em oração ali junto, né, com o Espírito Santo ali, né? Como que Deus ele pode responder, né? O poder de Deus para responder à oração, né? Glória a Deus. E aqui acontece que quando Pedro ele foi pego, né? Foi preso. Aleluias. E ele foi preso em prisão, irmãos, e ele não tinha como sair daquela prisão, né? Ele era guardado por soldados e ele estava preso, né? Até em correntes, eu creio ali, né? Aqui fala, enquanto Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Ele estava achando, né? Ainda aqui fala, e quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesmo. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando nele ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no 5 fala: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? Deus, no momento que ele foi preso, irmãos, a igreja começou a orar, e ali continuaram orando e orando e buscando, eles não desistiram, eles continuaram perseverando na oração. E nem eles imaginavam que Deus ia surpreender, porque eles ficaram surpresos quando Pedro ele bate na porta, que a menina vai atender, né? Ela vai atender ali. Ela fecha a porta novamente, né? Ela vê, mas ela fecha a porta, ela nem diz não entra, né? Ela já fecha a porta e vai avisar, né? Da alegria que ela ficou de ver que ela não atinou a abrir a porta e dizer para Pedro entrar, né? E ela ficou tão alegre, foi uma coisa tão, né, que eu creio que é assim, quando a gente está esperando tanto uma resposta da parte do Senhor em oração, e daí Deus ele nos dá uma vitória ali, nossa, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente pula, a gente glorifica, a gente
A gente não sabe nem o que faz, né? De tão feliz que a gente fica quando a gente vê uma resposta do Senhor. Glória a Deus, louvado e santo é o teu nome. Então aqui fala do poder da oração, de uma igreja orando, de irmãos se reunirem em oração, de nós levantar clamor e não desistir até que o Senhor responda, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para não estender muito, eu vou trazer a outra parte que também é Atos, capítulo 16, que fala da conversão do carcereiro, né? Quando Paulo e Silas, eles são presos, né? Então fala aqui no 25 assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então aqui fala que eles oravam e cantavam, né? Ainda eles estando machucados, todos feridos, né? Bem machucados, bem feridos, eles oravam e cantavam ao Senhor, né? Eles louvavam a Deus ali e oravam e falavam com o Senhor. Só Deus sabe o que eles oravam, o que eles falavam, né? Só que Deus respondeu a eles trazendo ali um terremoto, né? Que abalou as estruturas ali, né? E as portas das cadeias de cada cela ali foram abertas, né? E tudo ali tinha um propósito, né? De salvação para aquelas vidas, né? Tinha um carcereiro ali que foi salvo, ele e a casa dele, quando eles creram, né? Que Jesus podia salvar. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, eu quero deixar essas palavras, não estendendo muito, né? Do poder da oração. E dentro da palavra da Bíblia tem várias palavras que falam, né? Do poder da oração sobre as nossas vidas, né? Sobre resposta. Nós temos testificado das coisas que o Senhor tem feito, né? E como eu disse, irmãos, nós temos clamado por pessoas que estão enfermas, com enfermidade que às vezes o médico não sabe nem descobre o que é, né? Irmãos em Cristo que estão passando por situações difíceis. Também do acidente que aconteceu agora também, há pouco tempo agora aqui, né? Onde foi 3 carros ali. Um é conhecido meu também, é conhecido de vários aqui, né? Que é o Diego, né? Mas parece que tem um que também que se chama Alisson, né? Tem outras, né? Que também que estavam ali, mas parece que os mais grave é esse. Eu não sei dizer se é Alisson, mas foi o que me disseram, né? Mas o Diego, eu conheço ele é um irmão da igreja. Eu não sei se ele estava reconciliado ou não, né? Mas ele tem familiares que são também servem ao Senhor. Eu creio que tem muitos conhecidos, tem muita gente orando, a esposa dele está orando, a família, tem muita gente orando. Até eu compartilhei também na live, né? No Face também, mais um pedido ali que estão clamando pela vida dele, né? Que tá difícil, tá bem, né? Tá bem difícil de se recuperar. E assim nós queremos também levantar um clamor pela nossa família, né? Pelo agir de Deus na nossa família, em situações difíceis, né? E eu convido você neste momento, irmãos, através dessa palavra, que a gente crê que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, né? Para orar para aquelas pessoas que estão precisando, que você sabe que está precisando, né? Da providência de Deus. E a gente ora em todas as áreas, né? A gente sabe que também a gente vê muita foto de criança na guerra, né? Pessoas sofrendo, pessoas perdendo, né? E a gente sabe como essas coisas elas não vão acontecer, mas que a misericórdia do Senhor venha nos alcançar para a salvação, para que haja tempo de salvação, para que haja tempo de a gente se entregar, para que haja tempo antes de acontecer qualquer coisa, ou se vier a acontecer, que ainda haja tempo de a gente se voltar para o Senhor Jesus. Então, eu não sei como é que estava a vida deles, dessas pessoas que se acidentaram, como é que eles estavam diante do Senhor. O Senhor é quem sabe todas as coisas, mas nós estamos aqui para orar uns pelos outros. E eu te convido nesse momento, vou estar
pedindo para o irmão Vinícius a colocar mais 2 louvores ali. Enquanto isso, você vai se preparando já para orar, né? Para arrumar aí no teu cantinho onde você está assistindo a live. E no momento da oração, nós orar. E você leva essas pessoas também, né? Na presença do Senhor, que eu falei, dos acidentes, que sofreram os acidentes, né? Eu não sei quantos que estão bem. Eu sei que 2, eu sei que não estavam bem, né? Mas se você conhece, você soube, né, do acontecido, você leva a presença do Senhor. E nós vamos estar orando, tá? Vou colocar aqui as irmãs que estão aqui também, né, na live para oração. E enquanto isso, você fica com louvor aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus permite que passemos pelo vale da tribulação da vida. Vem calúnias e tristezas pra querer causar feridas e desanimar aquele que só quer vencer. Deus permite que o adversário, o inimigo, possa levantar pra honrar o servo que é fiel e dar seu testemunho. Vem a cova dos leões e a fornalha pra enfrentar. Deus permite que percamos nessa vida coisas de grande valor, que parecem insubstituíveis nessa terra. O que se perde, o que se ganha, sempre existe um vencedor. Então, pra que chorar? Se está nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa força, todos os teus planos. Só não permite prova além do que podemos suportar. Deus permite que sejamos perseguidos, mas jamais abandonados. Enquanto nessa terra que vivermos, vamos ser provados. Vamos vencer esse deserto pela permissão de Deus. Eu vou vencer esse deserto pela permissão de Deus. Vou vencer esse deserto pela permissão de Deus. Você vai vencer esse deserto pela permissão de Deus. Vai vencer esse deserto pela permissão de Deus. Você vai vencer pela permissão de Deus. Então, pra que chorar? Se está nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa força, todos os teus planos. Só não permite prova além do que podemos suportar. Deus permite que sejamos perseguidos, mas jamais abandonados. Enquanto nessa terra que vivermos, vamos ser provados. Vamos vencer esse deserto pela permissão de Deus. Eu vou vencer esse deserto pela permissão de Deus. Vou vencer esse deserto pela permissão de Deus. Você vai vencer esse deserto pela permissão de
conheço, mas vou te falar. Tua história é linda, não dá pra negar. Tudo que você passou, os projetos de Deus para até aqui chegar. Tá estampado em teu olhar o chamado de Deus na tua vida. Ele trouxe você aqui só pra te lembrar que a promessa está de pé. Fica tranquilo, eu não esqueci. Tudo que você passou foi eu quem permiti. O sofrimento também faz parte do crescimento. Então fique em paz. O processo é doloroso, mas tem que passar. A vitória é garantida pra quem suportar. Então descansa e canta. Enquanto você canta, eu estou fazendo. Enquanto você canta, eu estou provendo coisas novas pra tua vida. Então segue cantando, porque no final te farei entender. Pode doer agora, mas foi por amar você. Por cada detalhe da tua história, você vai agradecer. Em teu olhar o chamado de Deus na tua vida. Ele trouxe você aqui só pra te lembrar que a promessa está de pé. Fica tranquilo, eu não esqueci. Tudo que você passou foi eu quem permiti. O sofrimento também faz parte do crescimento. Então fique em paz. O processo é doloroso, mas tem que passar. A vitória é garantida pra quem suportar. Então descansa e canta. Enquanto você canta, eu estou fazendo. Enquanto você canta, eu estou provendo coisas novas pra tua vida. Então segue cantando, porque no final te farei entender. Pode doer agora, mas foi por amar você. Por cada detalhe da tua história. Então segue cantando, porque no final te farei entender. Pode doer agora, mas foi por amar você. Por cada detalhe da tua história, você vai agradecer. Glória a Deus, irmãos. Então chegou o momento da nossa oração, de nós orarmos, de levarmos pessoas na presença do Senhor, né, nossas vidas na presença do Senhor, né, que se tiver alguma coisa em nós que Deus não estivesse agradando, que a gente possa colocar na presença do Senhor e que Deus venha modificar a nossa vida, nos transformar, trabalhar na nossa vida, né, conforme a vontade dele, né, que ele venha arrancar tudo aquilo que não provém de Deus na nossa vida, né? Senhor, eu quero agora convidar os irmãos para nós estar orando em nome de Jesus, amém? Eu coloco aqui a vida da irmã Adriana Aquino, Thaís Vital, Orlando Teixeira, Viviane, Emerson, Tereza, essas pessoas que eu estou colocando que não estão aqui na live. A Tereza é a mãe do nosso irmão em Cristo Jesus, pastor Reginei, tá? Está hospitalizada, é grave também, né? E eu peço que vocês ajudem em oração, irmãos.
Também o Diego, que eu já falei, né? Que também está assim, é grave também, o estado deles está na UTI. Essas pessoas essas aí são os que estão na UTI. O Alisson, eu não sei como é que está o estado dele, mas eu soube também que foi bem ruim pro lado dele também na área do acidente. Mas eu não sei como é que está o estado dele agora. Tem uma irmã também, a irmã Mara, missionária Mara também, que ela passa por problema de saúde também. O irmão Remy, que é da nossa congregação de Gravataí também, que também está se recuperando do transplante, mas ele estava sentindo muita dor também. E assim tem outros irmãos também que necessitam, né? Então a gente vai se unir agora em oração para nós estarmos orando, né? Para que Deus venha entrar com a providência, né? Naquilo que Ele sabe que é melhor para cada um, né? Em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Pai amado, nós queremos, Senhor, entrar em oração. Primeiramente, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos, Senhor, e que não tem te agradado, Pai. Por tudo aquilo que, Senhor, precisamos ser moldados ainda por Ti, Senhor. Ser transformado, Pai. Porque sabemos, Senhor, como a palavra falou, que Elias também tinha as suas paixões, Pai. Assim como nós também, Senhor, temos coisas, Senhor, que muitas vezes temos que mudar ainda, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor, aleluia, respondeu à oração de Elias. Quando ele pediu para que chovesse, parasse de chover e parou de chover. E quando ele pediu para voltar a chover, Senhor, o Senhor fez com que a chuva voltasse, Pai. Deus poderoso. E assim tantas orações que o Senhor respondeu a Elias. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quando Elias orou, Senhor, e o fogo consumiu, Senhor, o holocausto ali, o altar, Pai. Deus poderoso. As obras que o Senhor fez, Senhor, na vida de cada servo teu, Senhor, de cada, aleluia, discípulo, de cada irmão, Senhor, na palavra, Pai. De cada homem de Deus, Senhor, que o Senhor respondeu, Senhor. Que o Senhor vinha com resposta, Senhor, aleluia, respondendo, Pai. Ah, Deus poderoso, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, obter resposta de Ti, Senhor. Para que venha, Senhor, aleluia, Senhor, o Senhor, Pai. Nós orarmos, Senhor, e a obra acontecer segundo a Tua vontade, o Teu querer. Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai, que a nossa oração venha alcançar o impossível, Senhor, que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor tem este poder, Senhor, de mudança, de transformar, Senhor, de realizar coisas que aos nossos olhos são grandes demais, Senhor. Oh, Xarabassuri cantarabagai, Remanagassuriandarabagai, Senhor, que as nossas mãos nós não podemos, Senhor, nós não podemos remover, Senhor, uma enfermidade, Senhor, que somente o Senhor pode mover. Nós não conseguimos botar, Senhor, os órgãos no lugar, num acidente, Pai, aonde, Senhor, aleluia, Senhor, pessoas, Pai, se acidentaram, Senhor, aleluia, Senhor, e saiu algo do lugar do seu corpo, algo foi quebrado, algo foi destruído ali no seu corpo. Somente o Senhor, com um milagre, Pai, pode, Senhor, fazer a obra, Senhor, na vida do Diego, do Alisson, Senhor. Somente o Senhor, Pai, pode restaurar a saúde de alguém que está na UTI, Senhor, ali mais para a beira da morte do que para viver, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, muito mais daquilo que nós pedimos. Que não seja, Senhor, porque queremos, Pai, que a pessoa esteja conosco, mas para que, Senhor, seja um propósito Teu, Pai, de salvação, de libertação, de reconciliação diante de Ti, Pai. Não permita, Senhor, que partam, Senhor, deste mundo sem, Senhor, aleluia, Te aceitar como Salvador, sem se voltar para Ti, Senhor. Oh, Xarabassuri cantarabagai, Senhor. Ei, Managassuriandarabagai. Que em nome de Jesus o Senhor venha operar, Senhor, maravilhas, Pai, na vida dos nossos irmãos que estão na live, Senhor, assistindo, Senhor. Senhor, Tu sabe que cada um tem colocado diante da Tua presença, Pai.
tua palavra tem nos ensinado a orar uns pelos outros, Senhor, e oro por cada um que entrou nesta live, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, com resposta, para que o Senhor venha sarar onde precisa ser sarado, Senhor, aonde precisa ser curado, Senhor. Deus poderoso, Senhor, diante de Ti, Senhor, cada um confessa diante de Ti aquilo que precisa confessar, Senhor, que sabe que necessita confessar. Oh, Manai, Surianda, Arabassuri, Canta, Arabagai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem curando nesta noite, Senhor. Vem curando, Senhor, aqueles que estão, Senhor, aflitos, Pai. A Tua palavra diz que se alguém está aflito, Senhor, que ore, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, aleluia, trazer paz no coração do Teu filho, da Tua filha, Pai. Deus poderoso, eu quero Te pedir, Senhor, pela Dona Teresa, Senhor, a mãe, Senhor, do pastor Reginei, Senhor, do irmão, Senhor, dos irmãos, dos filhos, pelos filhos, Pai, que fazem a Tua obra, Pai, que com certeza eles têm orado, estão orando, Senhor, pela sua mãe, Senhor, o irmão Regimar, Senhor, são os dois que fazem a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida deles, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, dar resposta para eles, Pai, segundo a Tua vontade, pela irmã Mara, Senhor, missionária Mara, Senhor, para que ela possa estar, Senhor, aleluia, se recuperando a cada dia, Pai, pelo Senhor, o irmão Remi, Senhor, de Gravataí, Deus poderoso, que o Senhor venha também ali, Senhor, dar resposta de oração com cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já deu, Senhor, a ele o transplante, Pai. Agora restaura a saúde dele, Senhor, que ele não venha sentir dor, Pai. Também pelo pastor Remi, Senhor, que também fez uma cirurgia, Senhor, ontem, Pai. Que o Senhor venha também ali, Senhor, ser com ele, cuidar, livrar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e assim eu Te peço, Senhor, por todos os nossos irmãos, que o Senhor alcance com vitória, Pai. Aleluia, sabemos que, Senhor, a oração, ela tem poder, Senhor. E que o Senhor responde, Senhor, a oração, Senhor. Alai, Surianda, Arabassuri, me canta, Arabagai. Coloca a minha casa, a minha família, Senhor, a minha vida, Senhor, e tudo aquilo que está na Tua presença, Senhor, que eu tenho colocado já. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa dar respostas também, Senhor. Coloca o Rafael na Tua presença, Senhor, que está no presídio, Pai. E não só ele, mas tantas mães ali que Te servem, Pai, aonde elas vão ali levar, Senhor. Aleluia, alcançar, Senhor, visitar, Senhor, para os Seus filhos, Pai, ali que estão no presídio, Pai. Que o Senhor alcance com vitória, salvando, Senhor, libertando, transformando para a Tua glória, Pai. Para que seja um vaso nas Tuas mãos, Suriandarai. Em nome de Jesus, Pai. Repreendendo todo o mal, Senhor, desfazendo as obras do mal, Senhor, as bandejas, aquilo que não provém de Ti, Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, que eu sei, Senhor, que somente o Senhor é quem pode realizar, Pai, aquilo que nós não podemos, Pai. Assim entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, pedindo para o irmão Vinícius aí colocar mais um louvor e nós vamos estar encerrando, né? Quero dar uma boa noite a todos, que todos possam ficar aí na paz do Senhor Jesus. Amém? Todas as vezes que eu não te obedeci, todas as vezes que eu te entristeci, e das vezes que até tentei fugir, perdoa-me. Das vezes que eu prometi e não cumpri, das vezes que eu não confiei em Ti, e até mesmo a Tua voz eu não quis ouvir. E mesmo assim, em nenhum momento me desamparou, em nenhum momento nunca me deixou, e mesmo sem eu merecer, sempre foi fiel a mim. Eu reconheço que não mereço este infinito amor,
que por mim em uma cruz se entregou e deu a sua vida por alguém tão pecador. Eu não entendo como pode me amar tanto assim. Como foi que nunca desistiu de mim? E mesmo em meio a tantas falhas, ainda permanece aqui. E foi o teu amor que me fez continuar quando eu pensei em desistir, que me levantou das vezes que eu caí, e mesmo cheio de defeitos, ainda acreditou em mim. E foi por esse amor que deixou um mar de glória só pra vir me resgatar. Eu não merecia, mas veio me salvar. E quando eu lá no céu chegar, pra sempre santo, santo eu vou cantar. Eu reconheço que não mereço este infinito amor, que por mim em uma cruz se entregou e deu a sua vida por alguém tão pecador. Eu não entendo como pode me amar tanto assim. Como foi que nunca desistiu de mim? E mesmo em meio a tantas falhas, ainda permanece aqui. E foi o teu amor que me fez continuar quando eu pensei em desistir, que me levantou das vezes que eu caí, e mesmo cheio de defeitos, ainda acreditou em mim. E foi por esse amor que deixou um mar de glória só pra vir me resgatar. Eu não merecia, mas veio me salvar. E quando eu lá no céu chegar, pra sempre santo, santo eu vou cantar. Eu vou declarar ao dono do céu: santo, santo é o Cordeiro de Deus. E eu vou declarar ao dono do céu: santo, santo é o Cordeiro de Deus. E eu vou declarar ao dono do céu: santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, tu és santo, 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 tu és santo, santo. E foi o teu amor que me fez continuar quando eu pensei em desistir, que me levantou das vezes que eu caí,